E onde eu quero chegar? Quando você faz a obra de Deus, você é abençoado. E quando você faz a obra de Deus com dedicação, com temor, você é abençoado. Mas nós estamos falando aqui de algo muito maior do que estar na igreja, do que estar trabalhando na igreja, do que estar participando das atividades da igreja. Nós estamos falando da igreja dentro da nossa casa. Porque Deus estava na casa de Obed-edom, porque a arca do Senhor estava ali. Obed-edom poderia ter dito para Davi: não, minha casa não, porque ele viu, ele presenciou a morte daquele homem. A gente não sabe, mas provavelmente, eu não sei, o texto não nos fala, mas provavelmente teve gente se escondendo. Que quando Davi cogitou de deixar a arca na casa de alguém, provavelmente muitas pessoas ali se esconderam. E nós estaremos, a partir do ano que vem, dando a oportunidade de você levar Deus para a sua casa, de você abrir a porta da sua casa para Deus estar ali, porque nós vamos começar na nossa igreja no ano que vem, um trabalho com células. Porque, queridos irmãos, se você abrir a porta da sua casa, e eu já ouvi isso de pastores de igrejas que trabalham com células. Talvez muita gente não saiba aqui, mas eu trabalhei 2 anos com a igreja do Pão Yong-Shu, que é a maior igreja de células do mundo. É uma igreja coreana. Eu trabalhei 2 anos com os coreanos aqui no Brasil, só que nós fazíamos trabalhos para ajudar pastores. A gente organizava uma espécie de um retiro e levava pastores que estavam quebrados, pastores que estavam angustiados, pastores que estavam querendo desistir do ministério. Então o nosso trabalho era esse. Não necessariamente era um trabalho de células, mas era um trabalho para ajudar pastores. E nesses 2 anos eu aprendi muito com aqueles coreanos. Eu aprendi muito e conversei muito com eles sobre o trabalho celular. E eles me disseram, queridos irmãos, que quando a pessoa abre a sua casa para fazer uma célula, a vida dessa pessoa, a família dessa pessoa, o lar dessa pessoa é abençoado. Assim como aconteceu com Obed-edom, acontece com a casa daquele irmão que se propõe a abrir a sua casa para a obra de Deus entrar, para Deus entrar na sua casa. É normal, às vezes esse ar-condicionado dá problema. Está chorando, ele está chorando. Então, queridos irmãos, aí muitas vezes a gente pode pensar, aqui na Rocinha acontece muito, né? De morarmos numa kitnet, às vezes a casa é muito pequena, aí você pensa assim: minha casa é pequena, não tem como eu realizar um trabalho, né, de células na minha casa. Ok, se essa é a sua realidade, o que você pode fazer? Participar de uma célula. A casa da Vânia, por exemplo, é uma casa maior. Se você não pode abrir na sua casa, aí você vai para a casa da Vânia, você vai participar dali da casa da Vânia, a gente vai abrir em outra casa. Aí sabe o que Deus vai fazer na sua vida? Deus vai te dar uma casa maior. Ah, mas eu moro muito lá em cima, não tem como a pessoa ir na minha casa. Querido, se você abrir as portas da sua casa, mesmo que seja lá no pico do morro. Recentemente eu estive na casa do seu Messias. Seu Messias mora na pedra, ali na pedra lá em cima. Mas a gente foi, sem problema nenhum. A distância não impede a igreja de chegar. Tem aquele louvor, que os leões não impediram a igreja, não é isso? Que o Coliseu não impediu a igreja. Que a perseguição não impediu a igreja de chegar. Não é a distância que você mora,
Não é se o lugar é muito lá em cima que vai impedir a igreja de chegar na sua casa. Queridos irmãos, o que eu estou falando para você é que a palavra de Deus, ela não mente. E a palavra de Deus, ela se cumpre. E eu digo para você, se você abrir a porta da sua casa para a igreja entrar, porque quando a igreja chega, Deus está com a igreja. Amém? Não foi Jesus Cristo que disse? Se onde estiverem 2 ou mais, ali eu estarei. Onde estiverem 2 ou mais, ali eu estarei. Então a igreja, ela vai estar na sua casa, se você abrir a porta da sua casa. E se sua casa é muito pequena, se sua casa você não tem ainda condições de receber alguém, é importante que você participe então de uma célula. Que você participe, queridos, porque aí a bênção que você vai receber na casa da pessoa que abriu a sua porta, você vai sair dali com aquela bênção, e a sua casa também vai ser abençoada. Você precisa crer nisso. Obed-edom, ele creu, irmãos, ele não teve medo, ele não teve receio, ele não ficou colocando empecilho. Davi falou: Obed-edom, a arca vai para a tua casa. O que Obed-edom respondeu? Davi, tudo bem. Ele não falou: não, Davi, mas você está maluco? O cara mal tocou na arca ali, a arca ia cair da carroça, o cara foi colocar a mão, o cara morreu. O senhor quer colocar essa arca dentro da minha casa? Porque para muita gente a arca era desgraça. Para muita gente a arca era morte. Para muita gente a arca era um peso. Então às vezes a gente acha que se a gente abrir a nossa casa para a igreja entrar, que vai dar trabalho, que não estou preparado. Teve uma pessoa, não vou citar nomes aqui, que uma vez disse o seguinte: eu não vou abrir a minha casa para fazer uma célula, porque vai vir pessoas com energia negativa para minha casa. Obed-edom poderia ter falado: a arca tem uma energia negativa, então como é que eu vou deixar essa arca e vir para minha casa? Mas ele não fez isso, irmãos. Talvez você está receoso. A igreja já tentou fazer isso. A igreja já tentou 2, 3 vezes fazer esse trabalho de célula e nunca deu certo. Por que vai dar certo agora? Você pode estar pensando isso na sua mente. E não tiro sua razão de pensar, porque o que você está pensando é verdade. A igreja aqui realmente tentou fazer outras vezes e não conseguiu. Mas nos faltou 2 coisas, irmãos. E eu entendi isso na Igreja Atitude. Por que não deu certo nas 2 tentativas que nós tivemos aqui na igreja? Primeiro, a primeira coisa é que o pastor, que sou eu, o pastor precisa ter paixão pelas células. O pastor precisa estar apaixonado por esse ministério. E nas 2 vezes que eu tentei, eu não estava apaixonado. Eu não tinha essa paixão que eu tenho no meu coração agora. Essa foi a primeira razão de não ter dado certo. E a segunda razão de não ter dado certo é que nos faltou um trabalho de consolidação. Que depois a gente vai explicar isso com mais calma para vocês. O que é um trabalho de consolidação? É um trabalho de discipulado. Não basta você abrir a sua casa, convidar pessoas. Você precisa ter um trabalho de discipulado com aquelas pessoas. Então você precisa de uma estrutura para isso. E nós estamos nos estruturando. E a Igreja Batista Atitude tem essa estrutura para nos ajudar. Então, queridos, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Pode dar certo mais rápido se você abraçar essa visão. Mas mesmo que você não abrace, vai dar certo. A única diferença é que quem abraçar vai ser abençoado. Quem abraçar vai ser próspero.
Quem abraçar, a bênção de Deus vai estar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu negócio, sobre todas as áreas da sua vida. Assim como aconteceu com Obed-Edom. E lá no Ceará, lá na Paraíba, lá em Duque de Caxias, o Edson nasceu em Belfor Roxo. Se o Edson abrir a casa dele para o trabalho celular da igreja, lá em Belfor Roxo, eu não sei se é do lado de cá ou do lado de lá, mas lá em Belfor Roxo, as pessoas vão ouvir: a casa do Edson é uma casa abençoada. O Edson vai chegar lá em Belfor Roxo, uma BMW novinha. O pessoal vai olhar o Edson de BMW. Primeiro não vão entender como é que ele dirigiu com uma mão só, né? Vão ficar... O pessoal vai ficar... Nossa, ele conseguiu dirigir com uma mão só. Já começa a bênção aí, irmãos. Porque eu mesmo com duas mãos sou ruim pra caramba no volante. Mas o Edson com uma mão só vai dirigir, que é uma beleza. Vai chegar com uma BMW lá. O pessoal vai glorificar a Deus, irmãos. Amém, irmãos? Aí vão perguntar: Edson, o que aconteceu, irmão? Você vinha de ônibus para cá, não sei nem se tem trem lá em Belfor Roxo, passa trem? Nem isso tem, misericórdia. Nem trem tem em Belfor Roxo. Mas ele chegar de ônibus lá, irmão, vai chegar de BMW novinha. Aí o pessoal: Edson, o que aconteceu? Abri a minha casa para o trabalho do Senhor. E do nada a bênção começou a acontecer. Choveu bênção, choveu glória. E aí o Edson vai falar aquilo que está escrito no Salmo 146, versículo 3, que diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém, irmãos? Repita comigo essa frase profeticamente. É Salmo 146, versículo 3. Vamos ficar de pé? Vamos profetizar isso sobre a nossa vida? Amém? Você está triste, irmão? Está passando por luta? A vitória vai chegar na tua vida, mas você tem que ter o propósito celular. Abrir a tua casa ou participar de uma célula. Amém? Para isso aqui se cumprir na tua vida. Salmo 126, versículo 3. Isso. Achou? Glória a Deus. Está numa outra versão. Vamos lá? Vamos falar nessa versão aqui, na NVI? Todos juntos? Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia! Amém, queridos? Então, fora toda depressão, fora todo o azar, que muita gente acha que tem azar, fora tudo isso, é só vitória. Amém, queridos?